Nós vamos compartilhar a palavra do Senhor hoje com vocês, porque eu entendo que a riqueza da nossa igreja aqui, a prosperidade e tudo que Deus tem feito aqui nesta igreja, por esta igreja, tem sido porque nós temos honrado a Jesus Cristo e a sua palavra. E dentro desse propósito, queremos renovar a nossa arca, o nosso comprometimento com o Senhor, com aquilo que o Senhor já tem feito, como o pastor contou, através da história. E Ele vai fazer mais história, e o bonito é que você faz parte dessa história. Você está escrevendo essa história hoje, e no futuro eles vão lembrar de vocês. Essa bagunça de comprar casa, de construir, de fazer uma grande igreja, eles vão lembrar de vocês com amor, com alegria. Bom, como eu falei para vocês, eu gosto de aventura, sou fanático por arqueologia e história. Eu sei que o nosso pastor é professor de história, e dentro desse propósito, eu queria estudar com vocês. Eu não sei se vocês gostam de arqueologia, eu gosto. Eu sou daqueles caras que fica assistindo Discover 1, Discover 2, né? History, né? History 1, History 2, Discover, né? Porque eu vibro com aqueles programas de arqueologia, um monte de coisa de Bíblia que eles falam tudo errado, né? Mas tudo bem, né? Tem lá também, né? De vez em quando eu fujo para aquele canal Turbo, né? Para dar aquela impressão que eu sou homem também, né? Gosto de carro, eu gosto de coisa assim. Mas dentro disso, sempre a gente tem esses programas que falam sobre a arca perdida, a arca da aliança, né? E essa grande aventura de quem vai descobrir aonde está a arca, onde a arca está, se a arca ainda existe, quem roubou a arca, quem levou a arca perdida, e por que essa importância da arca, por que essa relevância da arca, né? E nós temos arqueólogos trabalhando sério, muitos anos sobre isso. Nós temos historiadores envolvidos no comprometimento de descobrir esses fatos e comprovar e tentar localizar. E minha esposa, sabendo como eu, a gente gosta dessa área de arqueologia. Quando ela viajou para fora, ela me trouxe um chapéu um cover, né, do Indiana Jones. O chapéu do Indiana Jones. Eu ia vir com ele hoje, mas eu fiquei com medo de vocês pensarem que eu era um outro pastor, né? Então, falei, eu não vou com aquele chapéu, porque senão vai pegar mal, né? Assim, então resolvi não trazer o chapéu hoje, talvez numa outra oportunidade a gente traga o chapéu, né? Mas quando e eu gosto muito do filme do Indiana Jones, não sei quantas vezes eu já assisti aquele filme, né? A gente fica encantado com a aventura, com tudo que ocorre ali, e é de fato assim, nessa curiosidade pela ciência da arqueologia, de achar fragmentos, achar peças, achar coisas que realmente possam levar a encontrar ou dar a veracidade às histórias que nós já temos. E graças a Deus, a arqueologia tem colocado tudo isso. Aquilo que você vê no filme do Indiana Jones, tem muita coisa que é verdade, eles tiram de fatos, né? Os nazistas realmente tinham um interesse muito grande em localizar a arca. Então, quando o nazismo, não só a arca, como outros artefatos de outras religiões, de outras coisas, porque eles queriam o que através da arca? A memória histórica, a lembrança? Não, eles eram nazistas. Eles queriam aquilo que eles entendiam que poderia dar poder para eles, dar autoridade, dar a condição deles continuarem vencendo o mundo. E hoje, nós ainda temos pessoas, nós temos instituições, temos financiamentos de pessoas que buscam trabalhar isso. Eu lembro quando eu fui viajar para Israel, fiquei na casa de um arqueólogo, e almoçando com ele, passando o dia, comendo churrasco, aquela coisa toda. De repente, no final do nosso dia, ele perguntou para mim, ele era professor também: Fernando, o que você gostaria de ganhar, né? O que você gostaria que eu te desse para você? Fez a pergunta certa para mim e errada para ele, né? Eu olhei para o acervo arqueológico dele lá, ele falou: já imagino o que você quer, Fernando. E sem dúvida ele me deu 2 peças, né, arqueológicas bem antigas, pré-históricas, né, talvez da Arca de Noé ainda, né, e ele me deu 2 pedras que são ferramentas, né, na verdade, daquele tempo, e foi um presente que eu trouxe com muito carinho de Israel e guardo até hoje. E quando chega a visita, o pessoal do meu escritório,
Eles não compreendem essas coisas. Para que você guarda essas pedras? Para que você tem essas 2 pedras aqui? Para que serve isso, né? E ninguém entende porque eu guardo com tanto carinho, pus no aquário de vidro, e ninguém se interessa. Porque eles não sabem. Eu deixei até a revista que comprova aquela veracidade, o documento do professor que me deu aquilo, mas ninguém tem interesse. Eu fico muito chateado. Porque eu amo, tenho lembrança, e é um instrumento, né, pré-histórico, é alguma coisa que provavelmente está ali na história de Israel também. Então, por isso, quando você for me visitar, pergunta sobre as pedras, tá bom? Eu vou levar você lá para conhecer. Mas falando sobre a arca, vamos para o texto em Êxodo, capítulo 25, a partir do versículo 10, que fala um pouco sobre essa arca. Quando Deus ordena, né, para que essa arca fosse feita. Veja que interessante. Nós vamos ler só do versículo 10 ao 16, para que nós possamos ver qual a importância dessa arca. A arca pela arca, ou o que continha a arca, ou a história da arca, ou o que a arca poderia fazer. Vamos tentar entender essa história e ver isso que está aqui. Veja, a partir do versículo 10 diz assim a palavra do Senhor: faça para mim uma arca de madeira de acácia, com 1,15 metros de comprimento e 67,5 centímetros de largura e 67,5 centímetros de altura, revista com ouro puro por dentro e por fora, e coloque uma moldura de ouro ao seu redor. Mande fundir 4 argolas de ouro e prenda-as aos 4 pés da arca, 2 argolas de cada lado. Faça várias varas de madeira de acácia e revistas com ouro. Passe-as por dentro das argolas dos lados da arca para transportá-la. Essas varas ficarão dentro das argolas. Nunca as remova. Coloque dentro da arca as tábuas da aliança que eu lhe darei. Dentro da confecção da arca, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, como ela foi produzida, por que ela foi produzida, o que tinha dentro dela, qual a importância dela. Dos detalhes que essa arca tinha também, que é bem bacana, gostaria que você visse comigo no versículo 17, quando ele fala algo muito importante para nós. Veja: faça a tampa da arca, que é o lugar de expiação, de ouro puro. Deve medir 1,15 metros de comprimento e 67,5 centímetros de largura. Em seguida, faça 2 querubins de ouro batido e coloque um em cada extremidade da tampa. Bom, não sei se você está comigo, se você conseguiu ver a dimensão, ver como ela foi feita, de que maneira ela foi feita, qual a importância de todos esses dados arqueológicos ou históricos sobre a arca. Mas é interessante que a arca sempre ela tinha esse efeito da presença de Deus entre o povo. Não só a presença de Deus, mas era onde o povo também se consagrava, conseguia o perdão, conseguia a restauração, conseguia vitória nas suas batalhas. A arca era Deus presente com eles, era Deus ali agindo entre aquele povo, abençoando. As outras nações tinham medo do povo judeu, porque a arca realmente dava um poder e uma autoridade, dava a eles algo que os outros não tinham. Os outros não possuíam isso. E a arca era desejo de outras nações também de roubar essa arca, de tirar essa arca dos judeus. Isso aconteceu também, mas o importante para nós é ver que essa arca construída com essa propriedade tinha esse valor da presença de Deus, da palavra de Deus, do poder de Deus, da ação sobrenatural de Deus, aquilo que Deus faria pelo povo. E eles tinham que ter todos esses cuidados, esses detalhes, para que eles pudessem não só lembrar, mas para que isso fosse visível a eles, a presença e o que Deus estaria fazendo na vida deles. Se vocês notarem, a arca
Não é uma arca muito grande, é uma arca de 1,15 metros de comprimento e 67,5 centímetros de largura e 67,5 centímetros de altura. Suficiente para caber aquilo que era essencial e necessário. Mas a confecção da arca, você vê que tem dois elementos importantes ali. Ela foi feita de acácia, uma madeira, e foi revestida de ouro, ouro puro. A acácia é um tipo de madeira ou de árvores, de arbustos, que era muito comum se achar. Em toda a região ali você poderia achar esse tipo de madeira, esse tipo de planta, que era uma coisa que era fácil de trabalhar, era fácil de queimar, era fácil de moldar, era uma madeira muito suscetível a qualquer ação humana. Era uma madeira que realmente ela era muito frágil, muito delicada, mas ao mesmo tempo ela representava tudo aquilo, porque era achada com facilidade, estava em qualquer lugar. E você fala, mas como Deus não pediu uma madeira especial? Porque Ele ia fazer uma madeira especial com aquela madeira. Ele ia dar um revestimento àquela madeira que nada teria a condição, a estrutura, o molde que ela precisava. Então essa madeira era uma madeira muito comum, muito fácil de trabalhar. Essa acácia era um arbusto fácil de achar e com isso seria muito fácil fazer a arca e os elementos que ali estavam sendo direcionados. Um outro elemento importante nessa história é o ouro. O ouro faz toda a diferença nessa madeira comum. Nessa madeira, nessa arca que se não fosse o ouro, e o propósito dela seria um baúzinho vazio. A diferença aqui começa com o ouro que o Senhor pede para que ela seja revestida totalmente de ouro, protegida, trabalhada com ouro puro. Então, quando se fala em ouro puro, não é um ouro misturado, não é um ouro com outros elementos da natureza, mas é um ouro queimado, é um ouro tratado para que ele possa ser puríssimo, para que ela possa ser revestida. Será que Deus então está se importando com riqueza, com coisa bonita, coisa chique? Não. Ali não teria nada, nenhum outro metal que conservasse melhor aqueles elementos. Não existiria nada neste mundo, e ainda não existe nada que poderia preservar aquela arca, aquele instrumento, aquela situação em que Deus estaria trabalhando ali. Interessante que o ouro não é um minério que foi desenvolvido na terra. Ele veio das estrelas. Ele veio de situações de fusão nuclear, sistema solar, explosão de estrelas, e juntamente com a formação da Terra, o ouro veio. E por isso que ele é raro, por isso que ele é caro. Mas o ouro também, ele não estraga, ele não vai deteriorar, ele não vai se danificar assim com o meio ambiente, porque ele é puro. Então eu achei bonito porque o ouro não é o ouro pelo valor, mas é o ouro pela essência e da onde vem e por que vem. É um ouro dado na formação e na criação do universo por Deus, e deu à terra, e Deus agora pede para que o seu povo faça uma arca em que realmente use aquilo que é comum, use aquilo que é básico, aquilo que se acha, mas se revista de ouro e de ouro puro, para que ela possa ter o seu propósito, ter o seu caminho. Entendendo um pouco melhor a importância disso, eu vejo que nós, eu e você, somos pessoas comuns, pessoas suscetíveis a todo tipo de situação nessa vida. Passamos por dores, sofrimentos, passamos por dificuldades, situações em que a gente não se entende, não sabe qual é a nossa identidade, não consegue se entender enquanto pessoa, enquanto família. E nós vemos muitos conflitos, não só pessoais, mas familiares, coisas que são comuns a todos nós. Somos pessoas, seres humanos, como todo ser humano. Não existe um super ser humano. Qualquer ser humano é como eu e você, suscetível a todas as circunstâncias desse mundo, dessa situação. O que vai fazer diferença na sua vida e na minha vida é esse elemento vindo do céu,
esse ouro que vai nos proteger e nos dar. E eu vejo assim, a arca em si é como se fosse a igreja. E esse ouro são os dons que Deus dá à igreja, que vem do Senhor para nós, para nos revestirmos, para que algo que está lá dentro possa expressar o seu valor e o seu significado. E o que tem dentro da arca? As tábuas. Na verdade, tem a palavra de Deus, tem a voz de Deus, tem aquilo que Deus pediu para que fosse guardado, as tábuas dos mandamentos, porque ali foi quando Deus se expressou e falou com aquele povo. Quando você pensa, então, nós temos a arca, nós temos o ouro, nós temos o conteúdo, que são as tábuas, que são as leis, que é a palavra de Deus ali dentro. Você pode entender, tudo bem, então, mas isso é história. Mas veja, era uma história que naquele tempo, aquele instrumento era poderoso, fazia com que o povo fosse perdoado, fosse restaurado, fosse liberto, fosse vitorioso nas suas lutas e batalhas. Porque não somente eles estavam constituídos como arca, e nós como igreja, não somente porque eles também eram revestidos de ouro, algo que vem do Senhor para enriquecer a nossa vida, mas porque eles guardavam a palavra de Deus, que tem todo o poder nos céus e na terra para mudar a nossa vida, para nos dar vitória, para nos dar alegria. Essa palavra de Deus é tão poderosa que quando você vai para Gênesis capítulo 1, você vê que Deus falou, Deus se manifestou, Deus disse e as coisas foram criadas. Todo o universo foi criado com a palavra de Deus. E quando Deus fala a Moisés, e quando Deus deixa a sua palavra ali, estava representando esse poder desse Deus. Existia uma outra arca ali, a arca de Noé, que também foi feita com cipreste, que era uma árvore muito comum, mas foi revestida de betume. Mas quando você vê por que foi feita aquela primeira arca, era para salvar a humanidade. O propósito daquela arca de Noé era para resgatar, restaurar, fazer com que a humanidade pudesse ter uma oportunidade nova e diferente para existir e viver nesse mundo. Aquela arca nos salvou a todos nós, e aos animais, e à criação de Deus. A arca de Noé não foi só um barco que salvou alguns animais e uma família, não, ele salvou a raça humana. E Deus fez aquela aliança, porque a arca tem uma ideia e um simbolismo de aliança. E Deus fez essa aliança com Noé, dando, através de elementos simples, através daquilo que eles tinham ali em abundância, o que era comum, ordinário. Só que as pessoas não acreditavam. O mundo estava tão o mundo estava tão separado de Deus, que as pessoas não acreditavam que aquilo poderia salvá-los, resgatá-los, dar uma vida nova e diferente. A humanidade estava perdida, misturada, atrapalhada, confusa, longe de tudo que era puro e verdadeiro. As pessoas não existiam sem Deus, eles tentavam existir sem Deus. Foi quando Deus quis salvar, quis resgatar, e através da palavra que Ele deu a Noé, Ele construiu aquela arca e salvou-nos a todos nós, através disso. Estou falando assim, desses elementos básicos, árvores, arbustos, coisas comuns como eu e você, mas que com o revestimento de Deus na nossa vida, com os dons que Deus pode e quer nos dar, e nos dá somente quando nós nos direcionamos a Ele, cremos nele, confiamos nele, pedimos a Ele, Ele nos reveste de ouro. Algumas mulheres já estão gostando, né? Ah, ouro, tal. Mas o ouro aqui é aquele simbolismo da graça de Deus fazendo aquilo que era comum, ordinário, algo especial. Quando Jesus entrou na minha vida, Ele fez de um moço ordinário, comum, problemático, alguém especial. Aquele moço está lá dentro, mas eu estou protegido com o ouro de Deus na minha vida, aquele que Deus me deu. E quando eu penso na igreja de Jesus, eu penso assim, a igreja é uma arca. Uma arca.
Somos pessoas como qualquer pessoa nessa cidade. A nossa diferença é que nós recebemos um revestimento dos céus nas nossas vidas, para guardar e falar aquilo que é mais precioso e poderoso para esse mundo, que é a palavra de Deus. Aquela palavra que salva, aquela palavra que liberta, aquela palavra que cura, aquela palavra que nos dá vitória. Por isso que é importante eu entender assim, que a Bíblia não é só um livro histórico, não é um livro bonito, um livro religioso, é um livro de vida. É um livro que eu me descubro, que Deus fala comigo. E essa palavra de Deus, quando entra nas nossas vidas, penetra em nós, nós somos recebidos por Deus porque Ele quer receber a cada um de nós. Ele nos reveste de ouro. Eu vejo o ouro como dons que acontecem só quando Deus opera em nós. Ele acontece para a congregação. Os dons de ouro que Deus reveste as nossas vidas, reveste a nossa igreja, é para que nós possamos nos unir, possamos nos ajudar, nos abençoar mutuamente. Esse ouro que eu e você estamos engajados, comprometidos ali, fomos firmados ali, somos uma só peça. Isso acontece porque o seu dom, o dom que você recebeu de Deus, enriquece a minha vida, e o meu dom enriquece a sua vida. Esse tesouro faz com que a palavra que está ali dentro realmente possa ter existência, possa demonstrar o poder, mostrar a autoridade, fazer o papel dela. Lembra que aquela arca simples ali, que Deus ordenou que fizesse, era de maneira comum, mas revestida de um ouro celestial. E dentro dela existia uma palavra, a palavra de Deus. Essa arca, as pessoas levavam com reverência, eles tinham que se banhar, eles tinham que se cuidar, eles não poderiam carregar de qualquer forma, nem em qualquer horário. Havia toda uma preocupação em como levar aquela arca, para que ela pudesse ter o resultado na vida deles. E aquele povo que era nômade, aquelas tribos, aquelas pessoas que estavam ali se formando enquanto nação, ainda de repente eles veem assim que nós não somos guerreiros como os outros povos, nós não somos fortes como os outros povos, mas nós temos um Deus conosco que nos ajuda e nos abençoa. Quando você vê isso, você começa a ver que a arca tem interesse até hoje, porque se ela é revestida de ouro, ela está em algum lugar. A gente não sabe aonde, né? Eu lembro que uma vez eles me levaram lá no muro de Jerusalém, de Lamentação, aí me levaram mais para baixo ainda, falaram assim, olha, vai estar por aqui, alguém tem que continuar a escavação, porque em algum lugar ela precisa estar guardada aí, né? Mas assim, mesmo que encontre essa arca, se essa arca não tiver o propósito de nos unir, o propósito de nós nos abençoarmos e nos fortalecermos para que a palavra prevaleça, para que a palavra alcance outras pessoas, esse vai ser mais um artefato histórico, porque o poder de Deus está na palavra. E o bonito, você gostaria de achar uma arca hoje? Ou melhor, talvez o conteúdo da arca hoje. O Evangelho de João, capítulo 1, fala que o Logos, a palavra, se tornou carne, habitou entre nós, está entre nós hoje. João usa a ideia do Logos para os gregos da cultura grega, mas também para a cultura judaica, para interpretar, olha, essa palavra de poder, essa palavra de perdão, de salvação, de libertação, de vida nova, de casamento novo, família nova, ela se tornou carne e habitou entre nós. E Ele apresenta Jesus Cristo. Ele nos traz a luz de que essa palavra agora é viva através de Jesus Cristo. Ele não está guardado dentro de uma caixa, Ele está aberto. E a igreja é aquela que leva essa palavra, leva o Evangelho a todas as pessoas, através de nós sermos igreja, através de sermos revestidos de ouro e dons que Deus nos concede, para que essa palavra possa ser levada com o poder e a autoridade que ela tem a todo lugar. Quando eu olho isso e vejo que tanto os evangelhos, como depois os apóstolos,
Eles tentam nos apresentar o que Jesus fez, o que Ele realizou, o que Ele ensinou, o que eles aprenderam. E hoje eu conheço essa palavra viva através da Bíblia, através de tudo aquilo que foi nos deixado, daqueles que ouviram, daqueles que presenciaram, daqueles que tocaram, daqueles que foram curados, daqueles que foram transformados. Essa palavra está aqui. Através desse livro na vida de Jesus, e pode estar na sua vida hoje. Se você permitir Jesus entrar no seu coração, e se você crer e receber como Senhor e Salvador, e você, quanto igreja, entender o seu propósito de ser arca, revestidos de ouro, bonito, coral lindo desse, tantas coisas acontecendo, toda essa riqueza é para que a palavra de Deus seja levada a toda Jundiaí. Porque é isso que Deus quer, estender as tendas, fazer com que a arca alcance muitos lugares. Quando a gente olha para essas histórias, valoriza esses homens, essas pessoas que passaram por tudo isso. Um dia eles vão olhar no futuro para as nossas histórias e o que nós fizemos com a palavra, com a arca, com tudo que Deus tem nos dado dos céus para enriquecer as nossas vidas. Talvez nessa noite nós possamos nos comprometer de novo. Vamos ser arca, vamos. Arca, vamos fazer, vamos ser o conteúdo onde a palavra de Deus vai ser encontrada. Vamos buscar o revestimento do ouro, do poder, da riqueza de Deus nas nossas vidas, os dons e talentos que Deus tem nos concedido para nos fortalecer e nos fundir. E com isso não só enriquecer a palavra, mas manter a palavra. Assegurar que essa palavra sempre vai existir eternamente. Que nessa noite, cada um de nós possa baixar as suas cabeças e falar: Senhor, eu faço parte dessa arca, eu sou enriquecido pelos dons, pelos ouros que são trazidos até nós, pelo coral, pela música, pelos ministérios e tantas coisas que acontecem aqui. Mas o mais importante é a Tua palavra, porque ela me salva, ela me liberta, ela me faz conhecer a Jesus como Salvador e Senhor. E se você entrou aqui essa noite, ou se você está nos ouvindo pela internet, assistindo, esse talvez seja um momento que você fala: eu quero fazer parte dessa arca, eu quero fazer parte daqueles que preservam a palavra, aqueles que guardam a palavra e vivem a palavra, a vitória da palavra. E você vai ver como Jesus vai transformar a sua vida, a sua história. E daqui a um tempo, alguém vai lembrar de você, por aquilo que você passou, por aquilo que você fez, para que essa arca continuasse a existir nas nossas vidas, na nossa igreja, guardando a palavra, pregando a palavra, anunciando Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Feche seus olhos, vamos orar nesse momento e renovar a nossa arca, a nossa aliança com o nosso Senhor. Eu não contei para vocês, mas nessa arca que foi construída, Deus mandou que fizessem 2 anjos. Os anjos que colocavam as suas asas ali, não eram anjos com madeira, eram anjos puros de ouro, para que eles demonstrassem a autoridade, proteção, guardando aquela palavra, guardando a integridade daquela arca. Nós temos que dar graças a Deus aos anjos da nossa igreja. Eles são batidos como ouro, levam pancada todo dia, as vidas deles são marcadas, mas estão ali guardando a palavra, guardando a arca, guardando você, abençoando a sua vida. Pai, muito obrigado, porque nessa noite nós podemos refletir um pouco da Tua presença, da Tua palavra, daquilo que somos, daquilo que o Senhor quer fazer através das nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque a exemplo dessas arcas, podemos enxergar dessa maneira aqui, pessoas comuns, madeiras comuns, mas é o Senhor que nos enriquece, é o Senhor que nos valoriza com as coisas celestiais, dos dons, talentos e capacidades, que nós possamos servir uns aos outros,
abençoar uns aos outros, e assim nos fortalecer e guardar essa arca, e fazer com que a palavra que temos aqui possa não só ser guardada no nosso coração, mas possa ser proclamada, declarada, falada e cantada por todo o mundo. Que em breve possamos ter uma arca maior, com mais pessoas ouvindo e entendendo a tua palavra. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém.